bem, né? Contentes, satisfeitos, fazendo grandes progressos aí no nosso curso Álgebra Essencial e pronto para mais uma aula. Então, nessa aula, nós vamos procurar abordar algumas coisas que praticamente são difíceis de ser encontradas nos livros comuns ou mesmo nas nossas salas de aula. Tá? Ainda sobre fatoração, nós temos, por exemplo, a situação x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 11x mais 6. Pelos processos, né, naturais, comuns, nós não vamos encontrar uma saída para essa fatoração. E aí vai aparecer, né, uma coisa que até agora nós não fizemos, que é partir, né, partir termos em outros, tá? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É escrever um termo de uma forma diferente. O mesmo termo, só que escrito de forma diferente. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar o 6x ao quadrado e escrever em x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Bom, quebrei esse termo. Mário, mas por que você fez isso? Veja bem, quando eu faço isso, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Então vai aparecer um x mais 1 aqui. Mas aí, esse 5x2, né, vai ficar solto aqui. Não tem problema. Eu pego esse 11x e dou uma partida. Quebro ele em 5x mais 6x. Não altera nada. E eu faço o aparecimento de um x mais 1 aqui também. E esse 6x, eu junto com 6. Vai aparecer um fator x mais 1 lá também. Percebeu a jogada? Então veja, olha. O que eu burlei com isso, né? O que eu consegui? Nesses dois termos, eu posso colocar x ao quadrado em evidência. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x, mais x ao quadrado por x ao quadrado vai dar 1. Certo? Olha a vantagem. Esse 5x ao quadrado e esse 5x, eu posso colocar 5x em evidência. Então, esse dividido por esse vai dar x, esse dividido por esse vai dar 1. E 6x mais 6, eu vou colocar o 6 em evidência, consequentemente vai aparecer o x mais 1. Eu fatorei? Claro que não, eu não fatorei. Mas agora, se você observar, né, você vai ver que existe o fator x mais 1 em evidência. Fator comum. Então, eu vou colocar ele em evidência. Colocando x mais 1 em evidência, quais são os termos que você vai obter? X ao quadrado mais 5x mais 6. Que você ainda vai poder fatorar, né? Aquele produto distível. Isso é x mais 1. E aqui o produto é 6 e soma mais 5. Então, x mais 2 e x mais 3. Então aí, gente, está mais uma técnica que a gente pode utilizar, que é quebrar um ou mais termos, né? Partir. Quando eu falo quebrar, é escrever numa forma de adição ou numa forma de subtração, para que a gente consiga atingir o objetivo que nós desejamos, que é
transformar a expressão dada num produto de fatores. Portanto, ela está fatorada. Tá? Existem outros teoremas mais avançados que permitem que a gente fatore de uma outra maneira. Tá? Mas aí é mais adiante. Nós vamos verificar isso. Existe lá na teoria de equações situações onde a gente consegue determinar as raízes via teoremas e consegue fatorar. Mas não é o nosso objetivo agora no momento. Tá? Bom, vejamos o exemplo 2. No exemplo 2, ao invés de somar, nós vamos subtrair. Quer dizer, ao invés de escrever como soma, nós vamos escrever como como subtração. Esse 11x2, eu vou escrever como 16x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Bom, a gente tem que ver se isso vai ser útil. Né? Menos 5x ao quadrado, isso vai ser útil. Ó, aqui o ideal não é nem 11. É 11 sendo 15 menos 4. Certo? Vamos ver se é isso mesmo. Por que isso? Repara. Aqui, se você observar bem, nesses três primeiros termos, se você colocar x ao quadrado em evidência, você vai encontrar aqui 4x ao quadrado, esse dividido por esse, mais esse por esse vai dar 8x, e esse por esse vai dar 15. Olha que jogada legal, né? E esse camarada aqui, se você colocar o menos 4 em evidência, aliás, eu nem preciso menos 4, se você colocar o menos em evidência, você força o aparecimento do 4x2, porque vai trocar os sinais, mais 8x mais 15. Tá? E daí você conseguiu o seu objetivo, que era encontrar um fator comum aqui. Tá? Vou ver se dá para escrever aqui no cantinho. Eu vou apagar aqui em cima. Tá? Dá um print aí na tela. Beleza? Eu vou apagar aqui em cima para a gente continuar. Show? Nosso apagador aqui ultra moderno. Mas a gente tem que usar as ferramentas que nós temos. E a ferramenta que nós temos aqui é esse belíssimo apagador que a gente consegue resolver os nossos problemas. Muito bem. Então, voltando aqui. Agora tem esse fator comum. Então, você vai colocar o 4x ao quadrado mais 8x mais 15 em evidência. Com isso, você vai ficar com x2 menos 1. Só que isso aqui ainda dá para fatorar. Né? Isso é aquele 2x, lembra? O estilo 2x mais 3. Vamos ver se é mais 3 mesmo. Vamos ver aqui, porque aqui eu tenho que dividir por 2, né? Então dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 4. Então, não, aqui não vai dar para fatorar mais. Né? 4x2 mais 8x mais 15 não dá para fatorar mais. Até porque vai dar um discriminante negativo. A gente vai aprender mais tarde. Então, a gente para aqui. Agora, o x2 menos 1
é gritante, né? Ele é o produto de x mais 1 vezes x menos 1. E aí, nós conseguimos a nossa fatoração, né? Se bem que aqui ainda 4x2 mais 8x mais 15. Esse é o segundo, né? Não dá. Não é possível. Não é possível porque esse discriminante aqui vai dar negativo, né? Vai dar 64. Vamos falar isso mais tarde. Menos 240. Tá? Bom, então vamos apagar e vamos ao nosso terceiro. Apagar aqui para sobrar mais espaço e não ser cortado lá pela câmera, tá? Bom, vejamos esse número 5, o próximo. Perdão, número 3. Tá? Bom, o 3 é até mais simples. Por quê? No 3, nós podemos grupar esses três termos aqui, ó. X à quarta menos 2x3 menos 3. Melhor, menos 2x, né? Vamos ver se isso daria certo. X à quarta menos 2x3 eu acho que é uma boa opção. Então, vamos juntar o 2x2, que é mais negócio. X à quarta menos 2x2. Esse aqui, ó. Esse e esse. Vai ser mais razoável. Percebeu por quê? Porque aqui vai dar para aplicar o produto de estiva. E vai sobrar esse e esse, ó. Menos 2x3, menos 2x. Vamos ver se vai ser possível fazer. Ó, aqui como eu já cantei a pedra para você, é o produto de estiva. X ao quadrado, só que a parcela comum é x2. x2 menos 3 e x2 mais 1. Dá x4 menos 3 mais 1 menos 2 menos 3. Tá beleza. Agora aqui dá para arrumar também o que eu desejo. Ó, eu vou pegar menos 2x e vou colocar em evidência. Colocando menos 2x em evidência, eu vou ter aqui positivo, x ao quadrado, e aqui vai dar mais 1. Então eu passei a ter um fator comum, que foi esse aqui, ó, x2 mais 1. Então vamos colocá-lo em evidência. Colocando x2 mais 1 em evidência, você fica com x2, esse aqui, ó, menos 2x, menos 3. E aqui dá para aplicar o produto de estiva novamente. O produto é negativo, x menos 3, x mais 1. E aí, fechamos mais um exercício. Tá? Muito bem. Então, senhores, vamos ao nosso exercício 4. Mas antes, deixa eu verificar aqui se eu consigo trocar o refil. Isso é rapidinho. E dar uma olhadinha
Tá perfeito. Vou trocar o refil aqui, rapidinho. A gente deveria ter trocado antes, mas esquecemos. Mas é 1 minuto e já estamos prontos. Pois é. Pela primeira vez, aparece para a gente aqui o A4 mais o A2B2 mais o B4. Olhando para essa expressão, eu não tenho muito o que fazer, tá? Não tenho muito o que fazer. Não dá para colocar em evidência, não dá para agrupar, mas dá para usar um artifício que até agora eu não utilizei. Que artifício é esse? Ora, uma expressão não se altera quando você adiciona e subtrai a mesma quantidade. Você vai dizer, pô, mãe, mas espera aí. Qual a finalidade de eu adicionar e subtrair a mesma quantidade? Bom, é lógico que se você for cancelar, não vai ter finalidade nenhuma. Perdeu a finalidade do que você fez. Mas se você, ao invés de cancelar, você olhar para esses termos, você vai perceber o seguinte, que eu tenho o A4 mais esse termo aqui, eu vou adicionar com esse, vai dar 2A2B2 mais B4, menos o A2B2. Certo? Muito bem. Esses três termos aqui, você observando, você vai identificar isso aqui como quadrado de uma soma. A2 mais B2 ao quadrado. Menos A2B2. Repare, você não fatorou ainda. Tá? Você não fatorou ainda. Mas você conhece, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas você conhece esse produto notável. Você sabe que esse termo é um quadrado e esse termo também virou um quadrado. Então isso aqui vai ser o produto da soma A2 mais B2 mais AB, a soma pela diferença. A2 mais B2 menos AB. E assim, nós estamos vendo mais uma técnica de fatoração. Alguns exercícios, tá, raros, a gente precisa usar essa técnica. Tá? Essa questão 5 é uma questão simples, porém, é uma questão que caiu no vestibular da UFRJ, na época que não existia Enem ainda. Era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cada universidade tinha o seu vestibular. E aqui nós temos essa questão proposta. Determinar todas as raízes de x ao cubo mais x ao quadrado. Eu acho que ali tem um erro. Deixa eu só verificar se eu consigo localizar aqui. Tem um erro aí, eu acho. Não, perdão. É que aqui é 2. Tem um erro aqui sim. Logo vi. A questão estava muito fácil. Logo vi. A questão é essa aqui. Tem um 2x2 aqui. Tá? Agora sim. Veja bem. Essa questão, como eu disse, ela tem outros caminhos onde você pode percorrer. Mas como você já sabe,
eu posso escrever um termo com soma de outros dois, ela se tornaria uma questão muito fácil. Bastaria eu pegar esse 2x ao quadrado e escrever como x2 mais x2. E aí, repare, grupando esses dois termos, você pode colocar o x ao quadrado em evidência, e aí você vai forçar o aparecimento. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai te dar 1x, mais x ao quadrado por x ao quadrado vai te dar 1. Mais, e ali você tem x ao quadrado menos 1. Só que x ao quadrado menos 1 é o produto de x mais 1 que multiplica x menos 1. É a diferença entre dois quadrados. Repare, você não fatorou a tua expressão ainda. Não tem problema. Agora você tem um fator comum, que é o x mais 1. Então, colocando x mais 1 em evidência, você vai encontrar quem? X ao quadrado mais esse termo aqui, ó. Mais x menos 1 igual a 0. Tá? Muito bem. Se eu soubesse equação de segundo grau, se eu tivesse falado equação de segundo grau, ficaria muito simples o problema. Por quê? Eu aplicaria a fórmula de resolução da equação de segundo grau, que muitos chamam de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, eu não gosto, tá? E estaria resolvido o meu problema. Mas, como eu não vi a fórmula de resolução ainda, eu posso utilizar o seguinte. Para esse produto dar zero, ou esse fator é zero, x mais 1 igual a zero, e daí você conclui facilmente que uma raiz vale menos 1, ou então você vai ter que resolver esta equação de segundo grau. Tá? Uma maneira que eu tenho para resolver essa equação de segundo grau seria a seguinte. Lógico, gente, eu vou usar esse processo, passar esse menos 1 para o outro lado. Porque eu não falei ainda na fórmula de resolução da equação do segundo grau. Eu vou completar esse quadrado aqui. Para completar esse quadrado, basta eu pegar esse coeficiente, que é 1, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Como assim, Marco? O coeficiente aqui não é 1? É, divide por 2, vai dar meio. Eleva ao quadrado. O quadrado de meio é 1/4. Mas eu posso fazer isso, mano? Pode, desde que você tome o cuidado de adicionar a mesma quantidade ao outro lado. E aí, pelo princípio da igualdade, a igualdade não se altera. Isso aqui vira um quadrado perfeito, ó. Isso é x mais meio ao quadrado. Olha o produto notável aí, como é importante, ó. Quadrado primeiro, x2. Esse vezes esse, duas vezes, vai dar x, mais o quadrado segundo, mais 1/4. E aqui ficou 4 vezes 1/4, mais 5. 5/4. Pronto. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, só tem que tomar cuidado, porque quando você extrai a raiz quadrada, desse lado, dá x mais meio. Mas aqui, eu tenho que considerar os dois sinais, mais ou menos. Daí é que aparece sinal de mais ou menos na fórmula. Porque eu tenho dois números elevados ao quadrado
que vão atender a nossa situação. Então, olha aqui, ó. Você vai ter x mais meio igual a mais ou menos, raiz de 5 é um número irracional, não dá exato, e a raiz de 4 é 2. Passando esse meio para o outro lado, você terá resolvido a sua equação. Isso é menos 1, mais ou menos, raiz de 5. Vou colocar no denominador só, tá? Sobre 2. Então aí nós vamos ter duas soluções, né? Já tinha essa, e agora vamos ter mais duas aqui, ó. Uma raiz vai ser menos 1, mais raiz de 5 sobre 2. E a outra, menos 1, menos raiz de 5 sobre 2. Você vai dizer assim, ah, Mário, mas eu sei a equação do segundo grau. Ora, se você sabe a equação do segundo grau, não existe nada demais em você aplicar a fórmula. Eu só evitei de aplicar a fórmula porque eu não falei ainda, e além disso eu estou dentro de um contexto de produtos notáveis de fatoração. Pessoal, assim nós encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido tudo. E as sugestões são as de sempre. Copie todos os exercícios, refaça, procura fazer até de uma maneira diferente. Façam bastante exercício, tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.